Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. E hoje eu vou mostrar para vocês o nosso kit. Então, vamos começar pelo pacote. A gente tem todo o cuidado para que o pacote chegue como um presente na casa da criança, na intenção de que o livro seja valorizado, que ele seja compreendido como um objeto de valor. Por isso, a gente convidou a Graça Lima, que é uma artista premiadíssima, que fez a estampa dessa embalagem, e a gente também manda em nome da criança, para que assim ela se sinta valorizada. E muitas vezes é o primeiro pacote que ela recebe pelos correios, então isso faz com que ela se sinta muito prestigiada, muito valorizada, o que é muito importante e faz parte dessa experiência. Vamos olhar agora o que tem dentro? Para começar, a gente manda esse guia do assinante. O guia do assinante é um material que a gente pensou para explicar para vocês um pouquinho melhor o que é o nosso projeto, quem são os nossos curadores, o que vem no kit, o mapa de leitura, o diário do leitor, as competências leitoras, as faixas etárias. A gente também traz dicas para a criança gostar de ler, enfim, uma série de informações para fazer com que você aproveite ao máximo a experiência e tudo que o Quindim pode te proporcionar. Aliás, aqui no guia a gente também explica por que a capivara é a nossa mascote. No mundo que a gente vive, que está extremamente polarizado, a gente escolheu um animal que é uma espécie extremamente social e ela é muito simpática. Ela vai frequentar espaços e amizades e relações muito diferentes entre si. Inclusive o jacaré. Outra coisa muito interessante sobre esse animal é que a capivara tem creche. Eu vou explicar. Toda vez que ela precisa se ausentar, a mãe precisa se ausentar, toda a rede cuida do filhote e ele vai ficar sempre protegido. Então, aquela máxima que a gente tem, uma aldeia para criar uma criança, ela acontece entre as capivaras. A capivara vai ser encontrada tanto no Rio Tietê quanto no Rio Amazonas. Ela tá presente em todo o território nacional. E uma outra coisa muito interessante sobre a capivara é que ela precisa ser livre. Se você prende a capivara em cativeiro, a chance dela se procriar, dela se reproduzir é muito menor, é muito mais difícil do que ela em estado de liberdade. Então, para você ter uma capivara feliz, se multiplicando, deixa livre. Não é assim também com a literatura? Um item muito especial que chega no primeiro kit, do qual a gente tem muito orgulho, é o nosso Diário do Leitor. O nosso Diário do Leitor é um material exclusivo desenvolvido pela família Quindim para vocês, para que vocês possam, como família, ir registrando mês a mês todas as impressões de leitura que vocês tiveram. Ele vem com essa ilustração na capa, assinada pela artista Anabela Lopes, que é uma artista argentina que mora aqui no Brasil, que é maravilhosa. E ele traz também a nossa capivara fazendo malabares com os livros, que é uma coisa muito fofa. Como é que ele funciona? Todo mês vocês vão sentar juntos e vão conversar sobre aquele livro que vocês leram. Então, cada mês a gente propõe uma série de reflexões bastante amplas. Então, se o livro tivesse outro final, qual que ele seria? O que eu mais gostei deste livro foi, o que eu menos gostei foi. Então, esse é o desenho do meu personagem favorito. A gente também traz um espaçozinho para você dizer o que aquele livro despertou para sua família, no caso, para o leitor, né? Então, ele trouxe reflexões, ele trouxe conversas, ele te fez sentir medo ou fez você sorrir? Trouxe emoção, né? Quais emoções? Qual é a nota desse livro? Então é isso, é um material para você revisitar daqui a um ano, quando ele estiver preenchido, e perceber como teve uma maturação no desenvolvimento da criança e como também vocês passaram pelos assuntos mais variados, por diversas reflexões, enfim. É um diário mesmo, um diário do leitor. E a gente organizou o diário de uma maneira para que a gente pudesse colocar junto dele um mapa para conversas. Então, todo mês vocês vão receber esse mapa para colocar aqui no diário, e esse mapa aqui, ele é direcionado para os adultos. Por quê? Porque ele vai trazer alguns temas, algumas reflexões, algumas ideias sobre aquele livro para vocês conversarem em família. Então, você abre o mapa para conversas e você vai ter aqui as dicas para
para a leitura. A gente traz uma citação que tem alguma relevância em relação àquela obra de alguma pessoa, algum pesquisador, ou às vezes do próprio autor do livro. A gente traz também outras matérias e artigos que você pode acessar via QR Code. A gente traz uma elaboração maior sobre aquele tema que foi abordado, para que o pai consiga pensar com um pouco maior de profundidade aquilo que o livro pode despertar. E a gente também tem uma seção muito interessante que se chama Ao Lado na Estante, em que a gente traz alguns livros que de alguma maneira poderiam se relacionar com aquele, poderiam estar ao lado dele na estante de livros de vocês. Esse é um material muito rico, muito importante para os pais que desejam realmente participar na vida cotidiana dos filhos e conversarem sobre os mais variados temas que toda aquela diversidade de obras que a gente vai enviar mês a mês pode abordar. Outra coisa que a gente envia sazonalmente são os brindes literários. Então esse daqui, por exemplo, é a nossa mascote, a nossa capivara. Essa ilustração, esse projeto foi feito pela Graça Lima, que é essa artista que fez a embalagem do quindim também, e confeccionado pela Amanda Nogueira, que é uma artesã maravilhosa, e ela reuniu um grupo de mães em situação de vulnerabilidade para costurar as nossas capivarinhas e chegar às crianças do Brasil inteiro. Então, é um mimo que a gente tem muito orgulho. Outra coisa que a gente mandou recentemente foram tatuagens literárias. Então, a gente pega os personagens, por exemplo, dos livros, os protagonistas, e manda tatuagens ou adesivos e etc., de uma maneira que aquela obra seja valorizada. Então a gente não vai mandar objetos descartáveis que vão virar lixo no dia seguinte. A ideia realmente é fazer com que a experiência literária seja valorizada. E, gente, depois de tudo isso, o que tem também? O livro, claro, né? Esse daqui é o Boa Noite Bo, que a gente mandou, da Baião, que é uma editora que abriu ano passado. A ideia da seleção dos livros é fazer com que a gente envie bibliodiversidade. O que é bibliodiversidade? É a diversidade dos livros. Então, a gente reuniu um time de curadores muito especial, com pessoas de diferentes lugares de fala, diferentes origens, diferentes profissões, todas muito envolvidas, mergulhadas, especialistas em literatura infantil, para fazer essa seleção. E aí a gente vai compondo mês a mês obras com essa diversidade. Então, muitas vezes, não são livros que vocês vão encontrar, por exemplo, em qualquer livraria. Muitas vezes são obras que são de uma editora muito pequena, né? Ou de uma editora de um lugar que vocês não teriam acesso, porque ela não teria uma distribuição muito forte. A gente já chegou a enviar obras editadas pelos próprios autores, mas a gente também envia obras de grandes editoras. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você vá montando, mês a mês, uma biblioteca, um acervo pessoal na sua casa, com livros que te transportem para outros universos, que te tirem muitas vezes da zona de conforto e que te possibilite compreender o mundo de uma maneira, às vezes, diferente daquela com a qual o seu óculos, né, com a qual sua visão de mundo está acostumada. Isso é muito rico, porque é diferente, por exemplo, quando a gente vai numa livraria, que é muito legal, e a gente vai atrás só do que a gente gosta, né? Ah, eu gosto, sei lá, desse tipo de livro, e aí você sempre compra aquele tipo de livro. A proposta do Quindim é mais ampla. Você vai receber livros que você vai olhar de cara e vai te encantar. Você talvez receba livros que você olha e fala, ah, eu não sei esse livro. E aí depois você lê aquele livro e aquele livro te tira da zona de conforto, te incomoda e te faz repensar também e te transforma, o que é muito rico. E muitas vezes pode acontecer também da criança receber algum livro que ela não goste naquele momento. E depois ela vai pegar dali alguns meses em que ela já vai estar com outro olhar e vai reler aquilo com uma outra perspectiva e de repente se encante com aquela obra. Então a proposta, e eu acho que é o que a gente faz muito bem e do qual eu tenho muito orgulho, é esse envio de obras de diferentes lugares, diferentes temas. Isso é uma experiência muito rica do Clube Quindim, que você dificilmente vai encontrar em outros clubes, em outros lugares. E a gente tem relatos de muitas famílias que fazem parte do Clube Quindim
falando sobre como essa experiência foi transformadora, não só para a criança, mas para toda a família. Porque realmente é isso, né? A literatura, ela é uma arte que possibilita a gente vivenciar, a gente viver outras realidades, outros mundos, outras possibilidades, a gente compreender determinadas situações por outras lentes. E isso faz com que a gente reduza também o nosso preconceito e consiga ser mais tolerante, consiga ser mais compreensível, consiga ser, mais importante, mais empático com aquele que se difere de nós. É um projeto que eu acredito piamente, é um projeto que rompe bolhas. Ele possibilita isso. E a gente aqui no clube, a equipe interna, vivencia isso todo mês quando a gente faz a leitura dos livros que a gente vai enviar. Então, todos nós que vivenciamos, que lemos essas obras, a gente é transformado por elas. E eu te convido a participar desse projeto e viver isso junto com a sua família. Então, esse kit que eu mostrei é o kit de 1 livro por mês. A gente tem kit de 2 livros e kit de 4 livros. Esses kits, o de 2 livros, ele pode ir para idades diferentes. Então, se você tem, por exemplo, um filho de 1 ano e um filho de 6 anos, não tem problema. A gente pode colocar, personalizar as idades para cada livro dentro desse kit. E aí o preço realmente fica muito mais acessível. No caso do plano de 4 livros, a gente pode personalizar para 2 faixas etárias. 2 livros para a faixa de 0 a 2 anos, 2 livros para a faixa de 3 a 5. Inclusive, é importante frisar, a gente trabalha com crianças de 0 a 12 anos, mas são livros que conversam muitas vezes com leitores de todas as idades. Eu, pessoalmente, sou muito impactada pelas obras que a gente envia aqui. No plano de 4 livros, inclusive, dá para receber até 1 livro para cada faixa etária que a gente trabalha, né? De 0 a 2, 3 a 5, 6 a 8 e 9 a 12. Tem bastante opção, tem muitas escolas, inclusive, que assinam para suas bibliotecas esse de 4 livros, mas a gente descobriu que tem muitas famílias também, que ou porque tem 2 filhos e quer 2 livros por mês, ou porque tem uma família grande, ou simplesmente porque é uma família muito, muito leitora. E assina, às vezes, 4 livros por uma criança só. Então é isso, gente. Esse é o kit do Clube Quindim. E eu convido vocês a entrarem no nosso site, quindim.com.br, acessarem e fazerem parte aí da nossa família para que vocês possam receber esse material incrível todo mês em sua casa. Inclusive, a gente colocou um cupom aqui no descritivo para vocês assinarem com desconto, tá bom? Muito obrigada, até a próxima e até lá, boas leituras!